queridas e queridos ouvintes. Cá estamos com a nossa sexta temporada do nosso podcast. Sexta temporada, vocês ouviram bem, esta é a nossa sexta temporada. E depois de um longo trajeto discutindo temas mais diversos, dessa vez a gente fala sobre o tempo e o ócio. É isso aí. Depois de tanto tempo falando sobre tudo, agora a gente quer falar sobre o nada, sobre o tempo dedicado à pausa. E finalmente sobre o tema que deu origem ao nome desse podcast, né? E hoje nós estamos duplamente felizes porque o nosso episódio conta com a participação de dois convidados mais que especiais. De verdade, uma honra tê-los aqui. Lorena e Wendel, podem entrar! Uhul! Uhul! Então vamos lá. Se apresente aí, Lorena. Eu sou a Lorena, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, mas principalmente muito feliz de estar aqui conversando com o Wendel, que é meu parceiro de trabalho e também de ócio, né, Wendel? A gente passa muito tempo trabalhando, menos tempo do que a gente gostaria, ocioso um com o outro. E acho que é isso, a gente gosta de pagode, a gente gosta de axé, a gente gosta de carnaval, a gente gosta de hora extra. E acho que é isso me define. E você, Wendel, o que te define? Boa. Cara, eu também agradeço o convite aí, gente. Estou feliz ainda mais por voltar nesse episódio aí a meio que a essência do nome do podcast, né? E eu acho que é um momento especial para vocês, para mim também. Obrigado. Pois é, compartilhar a vida e a vida e o trabalho com a Lorena, né? A gente tem momentos de trabalho e ócio, e eu estou muito curioso para essa conversa hoje, para os rumos que ela vai ter. Mas eu sou o Wendel, eu sou aqui de Belo Horizonte, trabalho com comunicação, sou um cara que eu sou vegano, sou gay, sou evangélico, sou um militante aí pela alimentação e sou um cara muito noveleiro também. E que escuta vinis também. Pois é, eu gosto da arte, assim, da música, da novela, do filme, de como que a galera tenta explicar a vida com essas manifestações. Que maravilhoso! Uma pessoa extremamente eclética. Eu adoro. Nós somos múltiplas. Lorena também tem várias cositas más para contar pra gente, né? Que mara, gente. A gente vai descobrindo aqui. Mas olha, para começar o nosso papo, então, Lorena e Wendel, eu queria saber de vocês, então, que são duas pessoas produtivas, pelo visto, bem produtivas e cheias de projetos, cheias de desejos e cheias de gostos diferentes. Existe tempo para não fazer nada na rotina de vocês? Lorena, quer começar a falar um pouco sobre? Não, vou deixar o Wendel, que eu acho que ele é mais... Vai lá, Wendel. Cara, se a gente pensa que esse tempo vai existir, eu acho que ele nunca é pensado, assim, ele nunca é planejado, ele sempre vem em momentos de intervalo, de totalmente escape, infelizmente, porque eu acho que a gente podia conseguir, de alguma forma, colocar isso na nossa rotina, mas eu acho que existe, a gente acha tempo, mas algumas vezes esse tempo ele vem de uma maneira mais forçado, assim, se vê forçado a parar para prestar atenção, enfim. O que você acha? Mas acho que isso que você está dizendo, assim, do tipo, também, quando a gente se vê forçado, é quase quando a gente está no nosso limite também, né, Wendel, assim. Como é que você também vai incorporando esses momentos, não de uma maneira, assim, do tipo, bipolar, né, assim, do tipo, férias, ou do tipo projetos ao extremo, sabe? Mas como é que você vai trazendo ele também para o seu dia a dia como parte de uma vida, não sei, assim, de uma vida legal, na verdade, né? Eu acho que esse que é um desafio, assim, das nossas vidas, né, contemporâneas. A gente gosta muito de trabalhar, eu amo trabalhar, sei que a Lorena ama trabalhar também, e, assim, a criatividade, de alguma forma, ela exige essa pausa. E aí, como a Lorena disse, eu acho que o desafio é conseguir fazer esses intervalos no seu cotidiano, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que esse seria o ideal, mas eu acho também muito difícil, porque eu acho que tem essa coisa do surpreendente, de acontecer também quando você não estava planejando, pode ser algo que, enfim,
potencialize de alguma forma. Então, Uhum. Então não tem um tempo ocioso assim na agenda de vocês planejado, tipo, no Google Agenda tá lá, descanso, tipo, não, né? É um aproveitamento das brechas que vem vindo de uma forma mais espontânea. O que vocês acham? É que eu não sei, assim, eu acho, assim, vou falar agora por mim, tá, menino? Depois você completa. Eu acho também um pouco capitalista demais, assim, a gente separar tanto, assim, tempo de trabalho como tempo de descanso, sabe? Total. Porque a gente sabe que as Uhum. coisas estão muito misturadas hoje em dia, assim, tanto, enfim, na nossa vida as coisas vão se misturando e eu acho que, assim, essa coisa de você pensar assim as férias como uma pausa, assim a gente conversa muito disso na nossa equipe, né? De como é que a gente, não que a gente consiga fazer de fato, mas a gente vem conversando assim, do tipo que as férias também é um dispositivo do capitalismo para a gente simplesmente se recuperar para voltar a trabalhar. Uhum. Do mesmo jeito que o tempo de ócio passa a ser um dispositivo que é de recuperação simplesmente para você voltar a trabalhar. E é por isso que a gente sempre conversa, e nem sempre a gente consegue, mas dentro assim da nossa equipe, que é um núcleo pequeno, mas enfim, a gente tenta fazer ali um microcosmo, que é como é que a gente vai trazendo esses momentos de criatividade e de ócio durante o trabalho. Então, por exemplo, não existem ferramentas de controle sobre tempo, por exemplo, né? Cada um vai fazendo o que acha que tem que fazer. E se você acha que, de fato, assim, você quer tirar uma soneca no meio da tarde, você tira e ninguém vai te controlar. Porque para mim o ócio tá nas brechas, né? Assim, não tá essa coisa muito binária entre assim trabalho, ao mesmo tempo que é necessário, é também uma coisa muito fabril, né? Uma coisa muito da Revolução Industrial, que você precisa se recuperar simplesmente para voltar a ser uma peça do mecanismo. Então, Sim. assim, a gente tenta realmente, não sei, assim, eu tento pensar sobre isso de uma maneira um pouco mais complexa, né? Então, como é que eu vou trazendo ócio também para o meu dia a dia, assim, para os meus 15 minutos, para o tempo que, sei lá, a gente vai fumar um cigarro, assim, que a gente se dá esse tempo de brecha, de fissura mesmo. Sim. Uhum. Ô, Laure, e você falou muito das referências, né? A gente estava conversando antes de vir aqui gravar propriamente. Eu queria até te ouvir um pouco sobre isso, mas falando muito de uma coisa que me marcou muito. Uma vez eu assisti uma palestra do Luiz Simas, e ele tem um texto muito legal que ele fala justamente sobre essa cultura da fresta, que é aquilo que escapa, né? E assim, eu particularmente tenho muito isso de querer estar produtivo o tempo inteiro, de querer, sabe assim, tá fazendo coisas, e aí a sensação que bate é que nunca tem tempo suficiente para fazer tudo. E claro, tô tentando trabalhar com terapia, né, gente? Haja análise para tantos padrões de comportamento, mas assim. Mas eu gostei muito disso que você falou, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, no tanto que o ócio é quase que uma contracultura, assim, né? É um ir, sabe, contra o que está pré-estabelecido e quase que respeitar, não acho que quase não, mas é muito um respeitar esse próprio tempo, né? Então, assim, não sei se do que você tinha pensado em trazer, assim, tem um pouco disso, tem? Ou tem total, Aninha, tem sim, assim, tipo, uma das coisas que eu tinha pensado para a gente conversar hoje é um livro de um filósofo sul-coreano, não sei se vocês conhecem, é um livro que chama Sociedade do Cansaço. Uhum. Que são uns livrinhos, assim, esse é um filósofo que chama Byung-Chul Han, assim, um filósofo Sim. sul-coreano que, enfim, ele mora na Alemanha e ele dá aula na UDK, que é das Universidades das Artes, né, e que eu também acho interessante ter um filósofo que fala sobre essas coisas na Universidade das Artes. E ele tem esse livro que é um livrinho super curtinho, assim, sabe? É muito curtinho. Eu já li toda a série deles. Aqui no Brasil, ele é publicado pela editora Vozes. E esse é Sociedade de Cansaço é de 2015, assim. E ele é muito generoso, que eu também acho uma coisa que eu admiro muito em filosofia, assim, quando a pessoa consegue ser generosa com o leitor, ou seja, é fácil de ler. E ele fala muito isso, assim, que ele traz uma coisa que, por exemplo, antes, assim, dos tipos filósofos mais estruturalistas, tipo Foucault, eles falavam que assim, tipo, sobre os mecanismos de vigilância, né? Então, por exemplo, a escola era um mecanismo de vigilância que via se você estava estudando. A igreja é um mecanismo de vigilância que via se você estava se comportando, não estava dando para todo mundo. Enfim, e que hoje na sociedade mais pós-moderna, assim, esses mecanismos foram internalizados. Então, assim, não precisa mais das instituições se vigiarem, porque a gente passa a se vigiar.
Então, por exemplo, essa noção da gente ser empreendedor da gente mesmo, essa falsa noção, né, de que a gente pode chegar em qualquer lugar, que a gente sabe que é mentira, e que a gente passa a se vigiar e passa a se colocar nesse lugar de autoexploração, assim, de nós não precisa mais ninguém nos explorar, a gente mesmo se autoexplora. E daí eu achei isso super interessante, assim, que enfim, ele tem uma série de livros, ele fala bastante sobre esse fenômeno da digitalização, né, sobre esse excesso de informação que a gente é obrigado enfim, a elaborar, mas que o nosso cérebro não está pronto, assim, cognitivamente para elaborar. Exatamente. A gente sempre conversa, né, Wendel? Então, assim, como é que a gente fica também escravo, assim, dessa grande, assim, dessa obrigação que todo mundo acha que a gente tem de elaborar essa grande quantidade de informação, e essa noção de percepção, e por isso que eu lembrei também muito do podcast de diferença de tempo, assim, a gente passa a elaborar o tempo de maneira diferente, assim, não numa maneira cronológica, mas eu acho que vocês aqui no Tempo de Ócio também devem ter passado muito por isso ao longo dessas 6 temporadas, que é assim, mas quanto foi isso? Isso foi semana passada, ou foi há 3 meses, ou foi há 2 minutos, assim, a gente realmente fica um pouco deslocado nessa noção de tempo, que a gente conversou bastante isso, né, Wendel? Assim, na pandemia, eu falei assim, nossa, Wendel, mas no seu aniversário, quanto tempo a gente ficou sem se ver? Assim, foram 5 meses, 4 meses, assim. Então, assim, como essa coisa da digitalização faz a gente perder essa noção do cronos cronológico mesmo, né? Nossa, você falando isso tudo, agora eu fui ver quando que o livro foi publicado originalmente, em 2010. E parece que ele é de agora, né? É tipo assim, de 2021, porque fala super dessa realidade que já estava sendo construída há muitos anos, há muito tempo, né? Beleza, mas que agora parece que foi o que culminou e está sendo o ápice disso tudo, né? Dessa realidade virtual e dessa coisa do autocontrole. Ninguém nos controla porque a gente está dentro da nossa casa e a gente que está aqui, e a gente está trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, e tem que se controlar. Peraí, agora eu tenho que dormir. Não, peraí, agora eu tenho que comer. Não, peraí, agora né, tem que dar uma pausa. E os filósofos parece que sempre um pouquinho à frente do tempo, né? Tipo, mas pra mim descreveu a nossa situação de agora, assim, de 2020 2021. Mas eu O tempo acho totalmente... Né? Não, eu só ia comentar assim, o tanto que a pandemia fez isso, né? Porque a gente perdeu os marcos. Tipo assim, não teve carnaval, não teve festa junina, não aconteceu nada e agora já é setembro, sabe? Mas fala aí, Wendel. Não, é isso, como que é muito complexo no tempo da forma como que a gente vem pensando num ambiente em que tá tudo desorganizado, assim, né? Os lugares e os limites, né? Esses rituais que a gente costumava fazer, pelo menos eu, assim, quando você vai, acorda e você vai para o trabalho, eu gostava de voltar a pé. E se voltar a pé marcava um encerramento do que eu chamava de trabalho, assim. E hoje não tem mais isso, assim, tem a que está começando a voltar aos poucos, mas como que, mesmo complementando isso que a Lorena disse, que pensar no tempo, né, nesse momento em que o tempo, a noção mesmo de tempo, ela tá sobreposta, assim, né, as noções de tempo, porque as noções sobre o tempo são várias mesmo, sempre foram, assim, mas agora elas estão mais sobrepostas, e assim, fica difícil até de pensar no ócio, né, também, assim, que é esse momento. Total, e assim, o quanto o tempo foi diferente antes, né? Tipo assim, ele tá em constante mudança, assim, mas eu acho que muito dessa percepção da natureza, assim, uma coisa bem tchulelezinha, né? Mas assim, que tipo, se a gente não medisse sabe, se a gente não medisse pelas festas ou por esses grandes marcos, mas se a gente se atentasse a, tipo, o ciclo de uma flor, por exemplo, uma orquídea que vai dar flor em maio, em setembro, talvez a gente pudesse perceber mais esses ciclos, mas a gente vive nesse fluxo, como a gente já falou, que acaba que a gente não tem tempo para prestar atenção nessas pequenas coisas, não, pelo menos a maior parte das pessoas. Mas só antes de puxar para o próximo ponto, que também é um pontinho aí para a gente refletir a respeito de uma teoria, é muito que eu tenho, eu acho que a gente conhece um menino, Ramonzito, se me escutas, Você me escuta? que assim, ele teve um filho, e aí ele escreveu um texto tão lindo para o nascimento do filho dele, e ele falou, tipo assim, do tanto de coisas que cabem em 9 meses, sabe? E aí ele falou, tipo assim, sei lá, de quantas capinhas de sorvete ele tomou, de quantos beijos ele deu na esposa dele, e assim, quantas coisas realmente cabem nos 9 meses,
e na vida e no tempo, e até nessa conversa mesmo, sei lá, quantas vezes eu pisquei o olho, que a gente não contabiliza, porque a gente marca uma coisa que nem existe, né? Então, assim, eu acho isso muito louco. Mas Nossa, agora, muito louco mesmo. Eu Ô, não... Ana, posso falar só uma coisa sobre a festa que você falou e que eu sei que Vai. eu não conheço a Cecília ainda também, mas eu sei que eu, você e o Wendel somos muito festeiros. E esse Sou mês desse de time, tá? Como, Sou bem desse como time. diria a própria Cecília tem Lorena, cara, a Cecília. gente gosta da cachorrada. eu não queria vulgarizar, mas porque esse filósofo Byung-Chul Han, ele fala uma coisa muito incrível, assim, que ele fala que a festa é o tempo da exceção, que a festa, assim, do, tipo, toda a vida é muito vulgar, assim, muito prosaica, e quando você fecha para festa, assim, então vamos supor, assim, sei lá, na Alemanha, assim, tipo, é muito massa, assim, porque, por exemplo, você tem o trabalho, e daí quando dá 6 horas eles falam Feiertag, que é do tipo a hora de tomar um chopp, é o tempo da festa, sabe? Feiertag é tipo, você já tá no Feiertag, é quando você já largou o trabalho. E daí eu acho que a pandemia também tirou um pouco disso, assim, desse tempo ritualístico, assim, né? Que é isso, assim, é o tempo em que as regras são outras, mudam as regras. Então, por exemplo, eu e o Wendel, a gente sempre dá esse exemplo, que assim, é o tempo em que é possível, por exemplo, no carnaval, você andar de colã e assim, Eu tipo, comprar uma sinto cerveja no muita colã, falta entendeu? E disso. tá Eu tudo bem, sinto né? E muita tá falta tudo Ninguém, disso. bem. ninguém questiona, assim. Não, Gente, porque faz parte desse tempo, que é o tempo da festa, que é o Sim. tempo que não É é o tempo da autorizado, né? vulgaridade. É, tá permitido, né? E eu falo, gente, eu juro, eu sinto muita falta do carnaval justamente por esse estado de exceção, assim, porque é como se suspendesse tudo e aí a gente está vivendo ali só, sabe, assim, coisa boa, diversão, amigos, sujeira, corote, não, mil gente, coisas que que, coisa mais sabe? maluca e mais deliciosa do que você chegar numa festa e você não saber quem você vai encontrar? Porque é isso, assim, né? Tipo, a pandemia também marcou esses lugares de uma maneira muito determinada, assim, né? Você já sabe quem você vai encontrar nas festas. Que coisa chata, assim, né? A coisa mais legal é você chegar numa festa e você não sabe quem você vai encontrar. Então, assim, esse tempo do desconhecido, assim, Nossa, eu também. não tinha Agora parado pra tudo precisa pensar ser nisso, viu? calculado, né? Saudades. É, Então você já sabe. Total. É que tá tudo muito mais controlado, né? E aí, puxando agora para a teoria, vamos lá, de novo. vamos O lá, vamos lá. sociólogo Domênico De Masi, ele lançou o conceito do ócio criativo, né? E que, assim, o que é esse conceito? É um tempo de desconexão que é essencial para o crescimento profissional, que abre portas para a criatividade, blá, blá, blá. Eu não quero nem perguntar se vocês concordam com essa teoria. Eu queria saber se vocês acham que o ócio criativo contribui pessoalmente, sabe? Assim, e aí, eu acho que é um momento bom para a gente falar de masturbação, porque é um tempo que a gente está dedicando para o nosso autoconhecimento, sabe? E como que é isso, né? O ócio criativo vale para isso? Ou será que o ócio criativo é necessariamente esse tempo capitalista que foi formado para a gente poder parar, dar uma pausa, respirar e voltar para produzir, 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 produzir? Eu tenho muita dificuldade com essa não produção, pessoalmente falando. Então, acaba que são 3 perguntas em uma só, né? O que vocês pensam desse conceito de ócio criativo? Se vocês acham que é um momento que pode ajudar vocês a evoluir, nesse, sabe, pessoalmente, em autoconhecimento, em coisas que não têm um fim específico de valor específico dentro do capitalismo, e se vocês conseguem desfrutar desse tempo, assim, verdadeiramente. Vamos lá. Quem vai começar? Wendel? Muito difícil, Ana. Essas são perguntas muito difíceis. Mas vamos lá. Eu acho que tem uma beleza, mas também tem um severo medo e um assombro quando você fala que você não está fazendo nada, assim. Mas eu acho Nossa, que demais, velho. ele é totalmente é uma coisa bizarra, porque e cada vez mais raro, assim, você conseguir não fazer nada e de alguma forma conseguir algum deleite nisso, porque você pode até não fazer nada, mesmo no final de semana, mas você sempre tem, e não só por conta do trabalho, mas você sempre tem ali uma culpa, algo que está errado, assim, sabe? Então, voltando a perguntas, eu acho que isso gosto de pensar nesse conceito, Ana, como uma potência, assim. Não algo que eu experimente integralmente, mas algo que eu mire, assim. Sempre estar mirando nesse lugar de estar parado, entender que isso qualifica a minha vida, isso qualifica a minha criação, isso qualifica meu corpo, isso qualifica
meu pensamento, minha saúde, assim. Mas não é algo que, de novo, não é totalmente planejado, sabe? Acho que é mais complexo. Então, talvez como uma meta, como uma potência aí, pensar nesse momento de não fazer nada. E eu acho super é aí que mora o bom da coisa, assim, muitas vezes, sabe? No espontâneo, né? Assim. É no espontâneo e é processual, assim, eu acho que você vai sempre estar pensando nisso, sempre estar refletindo sobre não estar fazendo nada, reservar um tempo exatamente para você não ter amarra nenhuma, assim, para você ter você, assim, de alguma forma. Acho que, sei lá, talvez vou falar uma coisa muito bem clichêzona, assim, mas que para mim faz muito sentido, talvez é um caminho muito que a meditação vai, sabe? Assim, pra você, essa pausa de você conseguir dar uma respirada e, sei lá, voltar para você. Nesse momento, criar, melhorar, qualificar e tudo. Ah, que interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas assim, na minha experiência pessoal, o que parece é que de fato o tempo de ócio vem de uma forma espontânea que eu não penso na hora, porque se eu paro para pensar me dá culpa, eu vou parar e vou começar a fazer coisa. E aí só depois que passa esse tempo eu falo, olha, tive um tempo de ócio. E rolou, né? E rolou, e não tive culpa, e fiquei de boas, e foi delícia. Mas assim, falar com vocês, gente, eu não sei vocês, mas há muito tempo eu não tenho isso, viu? Eu não ia saber falar, foi outro dia. Eu não tenho ideia de quando que isso aconteceu. A última vez, sabe assim? O que você pensa, Lorena, sobre isso, então, do tempo do ócio criativo? Mas só completar uma coisa que você disse, assim, Claro. que eu também acho que isso nunca vai ser resolvido, sabe? Acho que a gente está falando É mesmo. de um assunto que vai estar sempre em tensão, assim, pelo menos eu não vejo eu conseguindo elaborar isso com tamanha tranquilidade. Você falou há muito tempo que você não consegue isso, mas talvez tá tudo misturado, assim, talvez você tenha conseguido, mas isso também carrega um pouquinho de culpa, mas rolou, aí depois rolou, Né? É verdade. às vezes você reservou, porque as coisas Verdade. nem sempre são tão lineares assim, né? E volta no que a Lorena falou também da dualidade, né? Nem sempre é tão preto no branco, ou ócio, ou trabalho, ou isso, ou aquilo, né? Tem a complexidade Exatamente. aí, o emaranhado de coisas que juntam várias coisas Não diferentes. tem Na pra poça de quase nunca, né? sabedoria. O que você falou, Aninha? Você falou assim, nem sempre é uma dualidade. Eu acho que quase nunca é uma dualidade. E a gente tenta fazer com que seja, né? Verdade, Nossa, velho, total. E talvez nossa Total. angústia vem disso, né? Da gente querer Total. organizadinho ali e as coisas tá acontecendo. Total. Já tá Nossa, acontecendo. Já a gente tá fica acontecendo. acontecendo. Carregando Ai, toda a gente. potência do mundo, assim, a gente fica querendo, assim, colocar nas caixinhas, né? Enquanto tá Colocar nas acontecendo, né? caixinhas. E aí depois vem aquele clichê de quando você tá velho, você olha para trás e percebe, olha, rolou, mas Aham. A vida passou, tudo aconteceu e tá tudo certo. e eu não Nossa, percebi. gente, Edgar Morin tá tão presente na minha vida depois que eu conheci ele. Tudo parece que. Não sei se você conhece a teoria da complexidade. Tudo Não parece conheço. que agora é a teoria da complexidade. Esse cara é muito massa. Depois vocês. Não vou. É complexo, inclusive. A teoria da complexidade é complexa. É um livrico Imagina. desse tamanho, super difícil de ler. Eu tô tentando digerir ainda, mas toda hora parece que vem esse papo de novo, assim. Tem muito a ver com isso que você falou, Lorena. Mas vamos lá, Lorena, e você, hein? Sobre tudo isso que a gente falou, assim, e do ócio criativo. Eu não sei te responder, assim, bom, acho que quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar, assim, né? Assim, para mim é uma coisa que, mas ao mesmo tempo para mim isso está muito misturado com a minha vida, assim, do tipo, não assim, é o jeito que eu penso mesmo, assim, que as coisas vão se misturando mesmo, assim. E às vezes eu confesso que eu acho um pouco vulgar, assim, sabe? Eu queria ser essa pessoa que, assim, eu queria realmente ser essa pessoa, assim, tipo o Wendel, assim, admiro muito ele, assim, com essa coisa das novelas, sabe? Porque eu acho que ele realmente tem uma poética para falar de novela, que é uma coisa que eu acho... incrível, gente. É incrível! É incrível. Ai, eu quero um episódio pra falar de novela com o Wendel! Nossa, por Não, favor, você não faça está isso acontecer. entendendo do que...
Não, eu tô aqui no Rio agora, eu fico no Leblon, eu fico, gente, eu preciso trazer o Wendel, assim, todo mundo ama. Todas as publicações do Wendel falando de novela, enfim, assim, É tipo, Que perfeito. maravilhoso. eu queria ser essa pessoa que tem um traço marcante, assim, sabe? Tipo, eu gosto de novela, eu gosto de não sei o quê. Mas eu não sou, assim, tipo, eu sou essa pessoa que vou penetrando. Nossa, Lorena, mas eu Ai, vou até te será? interromper. Eu acho que você tem um traço muito marcante que é gostar das pessoas. Tipo assim, você gosta muito das pessoas, eu juro que eu acho isso, assim, e você é, tipo assim, muito feliz, muito alegre, eu acho que isso é um super traço, assim, de tipo, não que o Wendel não goste das pessoas, né, tipo, eu não gosto das pessoas, ele é um O ótimo Wendel é o geminiano, hater das pessoas e amador das novelas. É o vegano, né? Que só gosta dos animais. sabe, animais apenas, mas brincadeiras à parte, assim, eu vejo muito isso, assim, o tanto que você brilha na conversa, sabe? Mas eu queria, assim, tipo, assim, tipo, ter um hobby, sabe? Que eu acho que pensando em ócio, assim, tipo, é mais fácil você demarcar, assim, por exemplo, o Wendel, assim, gosta de cozinhar, sabe? Ah, Você, tá. Aninha, tem 200 projetos, inclusive o tempo de ócio. Cecília também, provavelmente, deve ter um monte de projeto. Eu não sou essa pessoa, sabe? Eu gosto de beber, de ler, assim, Ele não tá. Gente, mas isso aí já é uma característica ouvir maravilhosa. pagode. Mas, enfim, Olha, e enfim. daí eu fico pensando assim, do tipo, como é que a gente pode levar a vida assim, em qualquer coisa que você faça, assim, do tipo, as micropolíticas, de uma maneira mais poética, sabe? Então, assim, sei lá, por exemplo, aqui eu trabalho bastante ultimamente, vai mudar daqui a pouco, eu vou começar a namorar e tudo vai mudar. Mas, por exemplo, sei lá. Eu não peguei essa parte. Não, gente, não tem nenhum pretendente em Para vista, né? A vida é meditação. assim, né? Ai, sim. Exato. Não, e assim, por exemplo, sei lá, a gente tem uma coisa na nossa Exato. reunião de pauta que eu acho muito legal, que é assim, a gente fala todas as coisas, assim, do tipo que tá porrinhando todo mundo, e depois tem um momento que chama, como é que a gente chama ainda? O momento das Referências. referências, que cada um traz durante a semana uma coisa que te marcou. E pode ser desde, como é que chama, Wendel? O Alok na... A participação da Magalu no clipe Da do Alok. Magalu. Gente, eu não vi isso Cecília não não. conhece. Eu não Eu vi vi, isso. É o feat do ano, assim, de gente. 2021. A Magalu tá Caramba. bombando nos feeds. Vou ter que ver agora isso. Em seguida. Magalu maravilhosa. Chocada. Até, sei lá, assim, é isso, uma referência de design, do pentagrama, sabe? Então podem ser assim, cada um vai trazendo o que te tocou durante a semana. Então, como é que é? Você traz essas questões assim para o dia a dia mesmo, assim, você não espera assim, então tá, no final de semana a gente conversa sobre isso, ou no final de semana a gente vai pesquisar, estudar, ou se admirar, ou se como é que você vai trazendo isso para pequenas lacunas do seu dia a dia? Porque você merece, assim, você não é um robô, assim, você não está a serviço do sistema, sabe? Então, como é que você também se deixa admirar com as pequenas coisas durante o dia? E eu fico tentando fazer isso, assim, para mim é tudo muito misturado, assim. E daí eu queria aproveitar nesse momento trazer uma outra referência, que é de uma grande amiga minha e também, enfim, é professora da UFMG, que é a Brígida Campbell. Ela tinha um coletivo chamado Poro, que eu não sei se vocês conhecem. Ela Sim. tem um manifesto que chama Perca Tempo. Você conhece o ainda? Como chama o coletivo? Poro? O Poro, assim, foi um coletivo que, enfim, hoje não está mais tão ativo, mas Super eles fizeram conheço, super conheço. Não conheço, demais, gente. assim, Legal é demais. demais. Quero ver. Chama Perca Tempo, foi um manifesto de Grupo Poro. 2019. Ah. E daí é isso, a Brígida Campbell, que é, enfim, minha amiga e irmã, assim, o Marcelo, que era na época o parceiro dela nessas intervenções urbanas, eles faziam as intervenções na cidade, que era isso, assim, quando você menos estava esperando, eles jogavam panfletos do alto dos prédios, ou então, por exemplo, eles Eu já esticavam vi isso. Tô vendo aqui. Ai, que legal! faixas nos semáforos, assim, perca tempo, me pergunte como, eles Eu acho fizeram que um eles até já foram no manifesto. Inhotim, se eu não me engano. Já fizeram, tipo, uma A Brígida já intervenção lá. trabalhou no Inhotim, né? Assim, então, Eu acho assim, que já rolou uma intervenção, tipo, nas ocupações temporárias e tal. Mas não era quando eu pode tava lá. ser. Mas eu Olha acho só. que é isso, assim, como é que assim, no meio do seu dia você vai achando brechas para essas poéticas, assim, essas micropolíticas que vão que é isso, eles se apropriam de lógicas comerciais, né? Assim, então assim, que tem aquela coisa meio não perca tempo, assim, do tipo, tempo é dinheiro, né? Sempre essas Meu coisas dinheiro. exatamente, essa comoditização do tempo, né? E daí eles invertem essa lógica para lembrar que é isso, eles abrem uma faixa no meio de um semáforo, e é isso, perca tempo. Então, assim, eu acho
interessante a gente ir lembrando disso assim como uma prática mesmo, como um exercício. Não, e engraçado você falar isso, porque nessa temporada, nessa sexta temporada, os outros episódios que a gente grava, a gente sempre fala disso, daquele trabalho enquanto eles dormem. A gente fala disso em todos os episódios até hoje, e às vezes você nem vai lembrar, mas é muito isso, assim, né? O tanto que isso, sei lá, é tão repetido, e tão ecoa, que a gente já... Eu até acredito, esse discurso eu já comprei, tá, gente? Queria falar, não, mas é verdade, eu super Mas já às vezes comprei. está desconstruindo, Ana Helena. Tô no processo, Não mas é? difícil. Mas, Aninha, uma coisa que a Lorena falou que eu acho que você, pelo menos a mim, assim, você me inspira muito nesse sentido de ver o cotidiano e as coisas Encantamento, assim, até essa frase, cotidianas, não vou lembrar qual que é, quem que com uma falou, poética, mas assim, com um isso da brilho nos olhos. importância de viver encantado, assim, sabe? E é uma coisa que eu tento exercitar muito, tipo, de Você verdade. faz Porque muito isso, amiga, o tempo inteiro. Eu acho mas isso lindo. eu acho que é um estado de atenção, sabe? Assim, de Sim. verdade, eu já fui melhor nisso. Eu acho que agora eu tô conseguindo recuperar mais, mas assim, muito enquanto minha mãe estava doente, eu não tinha muito isso, eu não conseguia ter. Eu acho que eu estava tão sobrecarregada com tantas coisas para lidar e resolver e prestar atenção, que eu não conseguia, tipo assim, ter uma leveza na vida, uma poesia, uma coisa Mas que às vezes nessas horas, putz grila, né? mas assim, e eu vejo o quanto é difícil para recuperar, porque eu acho que antes disso, assim, tem uma divisão muito, muito marcada, assim, eu vejo, sabe, olhando para trás e tal. Na época que eu, sei lá, tinha 18 anos e estava no auge de fazer teatro e 100%, tipo assim, estímulos poéticos e imagéticos e de tudo da vida, assim, eu tinha muito mais sensibilidade para essas coisas. E aí hoje eu acho que com, tipo, essa vida mais corrida, com até um adultecer, assim, eu sinto esse desafio de crescer, de amadurecer e de não perder esse olhar, tipo, da primeira vez, sabe? Assim, de tentar ver tudo como se fosse a primeira vez, assim. Eu acho que isso deixa as coisas mais divertidas, para falar a verdade. A gente se encontrou, vou contar um caso. Eu e a Aninha, a gente se encontrou numa oficina de teatro, uma oficina longa até, de 6 meses, do Luna Luneira, um grupo de BH, não sei se vocês conhecem, né? Super famoso. E aí a oficina chamava Em Cena. E em um dado momento a gente tinha que trazer, tipo, uma cena, assim, que a gente estava construindo a partir das provocações que a gente tinha em sala. E a Ana trouxe a cena mais simples e mais linda de todas, que mais marcou minha cabeça. Eu só lembro da dela, não lembro nem da minha, nem de ninguém. Que era ela rodando a sala, rodando assim, no eixo dela mesmo, falando o nome das coisas que ela via. Então, post-it, parede branca, livro vermelho, garrafa com água, celular, coisa de bolinha, armário, samambaia, prego na parede, coisa de adesivo de oncinha, sabe assim? Ia rodando. E era isso. E era lindo, porque isso era pura presença, né? Enfim, é isso da poética, assim, que eu acho que é muito, te caracteriza muito, Ana. Mas eu entendo isso do adultecer, que é uma coisa, agora, sobre, de novo, né, a conectividade, a coisa louca do mundo, é que muita gente aproveita o tempinho livre, né, que vem espontâneo nas agendas, inclusive eu, para dar uma conferida nas redes sociais. Para vocês, Lorena e Wendel, as redes são um momento para aproveitar ou para perder tempo? Como que é essa relação de tempo de ócio e redes sociais, assim? Lorena, conta um pouco pra gente. Como eu trabalho, vou ser bem honesta, assim, tá? Como eu trabalho com isso, assim, eu não vejo mais graça, assim, honestamente, assim, como a gente estuda realmente, assim, é isso, a gente trabalha com comunicação, é isso, estuda os algoritmos, estuda. Eu acho que o Wendel vê até mais graça do que eu, porque eu faço bastante digital também, assim, junto com a equipe de digital. Eu não vejo mais graça porque eu vejo uma certa homogeneização, assim, tanto de estética como de comportamentos e padrões, assim, tipo, assim, não sou contra nem nada, assim, mas não me interessa, assim, me interessa cada vez menos, na verdade, mesmo? assim. Me interessa cada vez menos, assim, os discursos são muito parecidos. Estão me ouvindo? Voltou. Voltou.
Eu acho que é isso, assim, os discursos são muito parecidos, assim, as performances são muito parecidas. Então, assim, é difícil uma coisa que realmente chame meu interesse, assim, nas redes sociais. É, eu não sei, assim, eu acho que é uma máquina realmente de débito, assim, do tipo, parece que você está sempre devendo, Sim. porque é isso, assim, gera muitos desejos e muitas, enfim, muitas expectativas que não são expectativas cumpríveis, assim, e ao mesmo tempo me interessa pouco artisticamente, assim, eu acho que é isso, é óbvio, assim, eu dou risada dos memes, às vezes umas coisas engraçadas, assim, mas para mim cada vez menos, assim, é um lugar que eu acho interessante, assim, mas, Uhum. enfim, pode ser Nossa, também devido ao que meu massa cansaço. isso. É, Mas eu não me você interesso. chega, você tem as perfis, assim, Instagram da Eu tenho, mas vida, assim, tarará? é até engraçado, assim, tipo, outro dia hoje alguém falou assim, deixa eu te seguir. Aí me segue e fala, nossa, mas você tem 24 publicações, que tipo de gerente de comunicação você é? Assim, falei assim, eu sou gerente de comunicação, Sou exatamente. justamente gerente de comunicação, Não né? interessa mesmo, assim, sabe? Aham. Uhum. Eu acho que também é uma coisa muito pessoal também, assim, não acho que seja geral, mas para mim eu venho sentindo assim uma homogeneização que me interessa pouco, assim. Aham. Ô, Mas aí eu Ai, faço um Lorena, outro uso, interessante. por exemplo, do Twitter, que eu não uso e que eu acho que pode ser mais interessante, assim. A Aninha também, eu sei, a Cecília eu não sei se usa bastante, mas eu sei que a Ana e o Wendel usam mais Twitter do que eu e que pode ser É, eu mais uso menos que interessante. eles também. só um parênteses antes de passar para o Wendel. Lorena, eu lembro muito de quando eu te conheci, que você virou e me falou, não sei exatamente em que contexto, mas você falou assim, nossa, eu acho o Instagram super divertido. Você me falou essa frase, eu lembro que me marcou muito, porque, tipo assim, trabalhando numa instituição cultural, não sei o quê, eu sempre fui uma pessoa, assim, meio que do não pode, sabe? Se você trabalha com isso, não pode gostar disso, se você não sei o que, nananã, se você nananana. Meio do, tipo, de excluir. Eu, assim, eu acho que agora eu já tenho uma cabeça muito diferente do que eu tinha há 3 anos atrás. Mas eu tinha muito isso. E aí, ver você, uma mulher que eu admiro tanto, falando isso, eu falei, não, velho, então tá. Então, que bom, né? Que ela Se gosta. ela Tipo acha assim, meio que massa, é pode, né? Tipo, massa. não, então pode. Tipo assim, não tem problema. Mas, Olha assim, só. é muito louco isso, né? Tipo assim, E eu acho que, inclusive, essa fala sua, que até nem tem muito a ver nesse contexto de ganhar ou de perder tempo, mas mais disso da referência, até da representatividade, se a gente for devanear um pouco mais, me fala muito disso, do como que é importante a gente... O outro na nossa vida é muito importante, assim, né? Na minha vida é muito importante, na minha construção de identidade, assim. E do tanto que isso, inclusive, tem a ver com tudo que a gente está falando, que é isso meio que do ir contra a maré, assim, sabe? Tipo, não tem problema, sabe? Gosta do que você quiser e tá bom, isso não vai te definir, sabe? Não vai falar se você é mais ou menos inteligente, se você gosta mais ou menos. E tá tudo bem mudar de ideia depois também, né? Enfim, só um parênteses nisso. Mas o Byung-Chul Han, não querendo ser monotemática, mas já sendo um pouco, é esse filósofo sul-coreano que todo mundo tem que ler, gente. Ele fala um pouco disso, assim, do tipo como, por exemplo, as redes sociais elas vão fornecendo para a gente imagens muito fragmentadas e não uma narrativa. Então, por exemplo, eu acho que isso explica um pouco para a gente, assim, eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa que lê, eu sou, assim, formada em letras, né? Então, assim, eu sempre li muito e para mim está cada dia mais difícil ler um livro porque o nosso cérebro já vai assim, se conformando com essa fragmentação das redes sociais. Então, acho que é isso, assim, é um fenômeno que a gente tem que olhar, assim, né? Assim, tipo, a gente gostando, não gostando, compactuando ou não, assim, está acontecendo. O nosso cérebro está ficando mais fragmentado e a gente está tendo mais dificuldade de elaborar narrativas. E eu acho que isso tem até a ver com o nosso momento político, da gente esquecer as coisas, assim, o que está acontecendo agora é uma sucessão de absurdos que se a gente for conformar uma narrativa, de fato, a gente não consegue viver, né? Assim, porque está realmente muito puxado. Então, como é que também essa digitalização e essa rede socialização também vai moldando o nosso cérebro, assim? Total. Mas vai lá, garoto Twitter, o que você conta do Twitter? Que eu não, é uma rede que eu não acesso. Twitter eu Eu uso amo. mais para acompanhar notícias. É, eu uso muito pra notícia também. Quando Eu tá queria ser rolando mais alguma coisa, eu vou lá, twitteira.
Acho que o Twitter virou uma entidade até que tem opinião, né? Assim, vamos ver que existe vamos ver o que o Twitter está falando. Cara, assim, eu acho muito danoso, assim, os efeitos das redes, assim, na nossa vida, essa coisa da gente acordar e pegar o celular como eu faço. Acho ruim, acho que a gente tem. Mas eu consigo ainda ter alguns prazeres com o Instagram, especialmente, assim. Eu uso muito Instagram. Eu acho que eu uso muito Instagram para mim, assim. Se eu for lá no meu feed, eu consigo ver a minha transformação, ou os momentos que eu estava, cada foto que eu postei. E também porque eu adoro cozinhar, assim, né? E desde que eu me tornei vegano, eu vi muito na internet um lugar de fonte de informação, assim, de inspiração para cozinhar e para ver pessoas iguais. Então, eu posto muita foto de comida, assim, e é o que eu adoro fazer porque, nossa, conecta direto a algo que é um dos meus maiores prazeres da vida, que é cozinhar. Então, eu vejo a utilidade nisso, vincular o Instagram a esse meu momento de prazer, de cozinhar. Uso o Instagram para flertar também, porque estão falando aí que o Instagram é o Tinder, e eu concordo, justamente por essa fragmentação, talvez que a Lorena menciona, das coisas não virem por completas, né? E às vezes o que a gente quer é isso mesmo. É o mistério. Sei lá, né? E depois você descobre, enfim. Mas, assim, eu curto muito usar quase como um diário muito subjetivo, que só eu vou entender, mas às vezes eu preciso, isso acontece muito comigo, eu preciso me lembrar, sei lá, nossa, quando eu mudei para Belo Horizonte, aí eu sei exatamente que eu postei uma foto no dia, eu vou lá e olho. Olha! Isso, eu acho que todo mundo é assim, né? Mas comigo me ajuda. Uhum. Sabe? Eu tive, sei lá, uma desilusão, eu postei uma foto, bem, e aí, mas eu faço esse uso assim do Instagram. E Twitter eu uso mais para, como eu disse, para às vezes eu eu gosto de ver, por exemplo, sei lá, esses reality shows aí, A Fazenda, Big Brother, e aí vou para o Twitter, é uma maneira de estar assistindo junto com outras pessoas que estão comentando sobre o mesmo assunto, sabe? Uhum. Incrível isso. E eu me identifico muito assim com isso de uma foto que marca o momento, sabe? Eu acho muito que o Instagram é esse lugar do selfie, assim, tipo, da nossa expressão, até quase do nosso alter ego, assim, que é a gente mesmo e fragmentado. Então, não é à toa que selfie chama selfie, né? Assim, acho um pouco disso. Mas assim, voltando um pouco para essa reflexão das redes, né? Eu acho que é muito louco também gente que tanto que tem a necessidade de postar tudo que acontece, quanto gente que trabalha fazendo isso. E aí é um pouco de uma reflexão a respeito disso, assim, de tipo, eu também curto isso de postar uma foto que marca alguma coisa, mas cada dia que passa eu tô querendo ficar mais longe disso, ficar sem postar nenhuma foto, sabe? Tipo, meio que me entregar a experiência no geral. E aí, como que é isso? Assim, vocês percebem isso no dia a dia de vocês? Assim, vocês mesmo assim, né, Wendel, você já respondeu um pouco disso, que você gosta de compartilhar o que tá rolando e tal. Lorena disse que gosta de se afastar. E das pessoas que estão ali, que até vocês acompanham, ou que vocês, sei lá, conversam, amigos de vocês acham que tá sendo como, assim? Vai lá, Wendel. Como eu enxergo essas outras pessoas. Tipo assim, como você enxerga o que é compartilhado, né? Porque eu acho que tem essa problemática de querer compartilhar tudo e querer parecer interessante, é quase que um performar ali, né? E muitas vezes a gente compartilha, tipo, o nosso ócio. Muitas vezes a gente compartilha o ócio no Instagram, por exemplo. E aí é quase que um ócio performado, assim, você não acha? Não, total. Mas, assim, eu até vejo isso com certa graça, assim, a gente também tem que ter capacidade até de rir da nossa... A gente tem que ter capacidade de rir da nossa tragédia. Mas eu acho que o Brasil faz isso muito bem, né? O Brasil tem tido Uma fábrica de memes. Mas, assim, é meio assustador, como também é difícil falar sério, né? Tudo sempre descamba de alguma forma. Mas, assim, eu vejo... Às vezes eu tô passando lá no Instagram, aí tô vendo aquele tanto de selfie, aí eu fico pensando, tá todo mundo buscando alguma coisa aí que... Tá todo mundo legítimo aí na sua busca. Claro que podia estar melhor,
mas não tá, e é isso aí. Eu acho que eu vejo, eu percebo, assim, eu consigo ser bastante não, né? Eu consigo ser crítico ao que está acontecendo, ao que eu estou envolvido nesse processo todo, mas de alguma forma falar assim, Enfrentar. né, ou pelo menos aceitar e ver que isso também faz parte, que eu não tenho a compreensão do todo por agora e Uhum. não vale a pena entrar numas piras. Assim, acho que tem os momentos das piras, né? Mas lá quando eu tô vendo, eu só tô querendo realmente uma coisa bem cosmética e rápida, talvez, assim. E fico refletindo sobre, mas é isso, assim, tá tudo bem. Uhum. E você, Lorena? Ou eu também acho que tem uma coisa assim, eu sou de outra geração também, né? Assim que assim, eu tenho 38, vocês têm 28, 30 no máximo, assim, acho que isso também faz diferença no uso das redes sociais, assim. É, eu vejo assim que é isso, assim, eu tô com quase 40, assim, e eu acho que as pessoas já estão fazendo um uso um pouco diferente de redes sociais do que quem tem 28, 30. E eu sinto, vou falar o que eu sinto assim, que assim a minha, os cringes, né, que somos nós, assim, é, eu sinto assim, eu, tipo um pouco com preguiça de do tudo que uma foto pode gerar. Então, assim, por exemplo, eu tô de máscara, tô sem máscara, tô respeitando todas as agendas, tô sendo feminista, tô sendo antirracista, tô não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso, assim, todas essas, assim, se você tá de acordo com tudo, assim, entender se uma imagem obedece de fato a todos os critérios de hoje, uma agenda que é correta, mas que também muitas vezes, às vezes, uma imagem não traz todas as informações e pode suscitar outras leituras, me cansa mais fazer todo esse pensamento do que simplesmente postar e imaginar por onde essa imagem vai correr. Acho que também tem uma certa também falta de assim umas assim para mim assim uma coisa que me pega um pouco essa falta de controle sobre o uso de imagem, né? Porque assim qualquer um pode dar um print screen e reproduzir essa imagem ad infinitum, sabe? Isso me Uhum. incomoda um pouco, assim, do tipo, então assim, eu realmente assim tento fazer um controle bastante severo sobre o que eu posto, tanto no meu feed, assim, vocês vão ver assim, meu feed é bem trabalho, assim, via de regra, ou são coisas assim, não tem como dar erro, sabe? Então assim, eu Uhum. realmente não posto imagens aleatórias, não me alio a campanhas aleatórias. Eu tomo bastante cuidado com que tipo de imagem eu me vinculo, assim, porque eu acho que é isso, assim, a gente se esquece que as imagens elas têm um poder de reprodução infinito no meio digital. E tem até uma imagem, assim, uma história super engraçada que para mim me marcou muito, assim, que quando eu me separei da primeira vez, eu tenho um melhor amigo e daí a gente foi num show da Bebel Gilberto. E daí eu falei assim, é um amigo que é gay, e eu falei assim, bora, bicha, bora tirar uma foto aqui no show da Bebel Gilberto, que tava esses fotógrafos, assim, sabe? Aí, não quero ser com você. Deu, ai, vamos lá, caramba, vamos lá. Mano, a foto circula pra caramba até hoje, assim, sabe? Que E ele isso? fica, ai, eu tô pagando de hétero por sua culpa até hoje, sabe? Então, assim, Nossa! então, assim, óbvio, ele já tá arrumado, tá tudo bem para ele. Mas, assim, tipo, foi uma coisa que eu realmente prestei muita atenção, assim, essas coisas de como é você difícil limpar esses vestígios digitais de imagens que a gente vai gerando e que a gente não tem muita noção e muita responsabilidade sobre o que a gente está gerando. Então, eu acho que é isso, assim, acho que não sei também, estou falando por mim, não sei se eu posso afirmar geracionalmente, mas eu também acho que por trabalhar com isso, sempre penso de todos os lados que você possa imaginar, sabe? Daí, assim, tudo, assim, eu tento pensar, não que eu consiga, né? Mas, enfim, é uma coisa que vai na minha cabeça, assim. Então, eu acho que é isso, Uhum. assim, eu ando produzindo cada vez menos imagens, embora a Luana me chame de tira do Zap, mas ela fica tudo no meu, no meu celular, eu não posto muito, assim. Aham. Nossa, muito interessante isso tudo que vocês falaram. E muito doido pensar, gente, que o assunto central, né, que é tempo e ócio criativo, como que dessa sementinha a gente tangencia vários outros assuntos e políticos e sociais e questões filosóficas, né? Como que de fato é um assunto assim que até eu mesma
Eu mesma leio e ouço pouco sobre, e aí quando a gente fala sobre, poxa vida, é uma riqueza. Mas. A gente está encaminhando para um encerramento. E aí, queria que vocês falassem um pouco sobre como que vocês enxergam a relação, então, entre o ócio, lazer e consumo. E aí eu sei que isso também é bem dentro do que vocês trabalham e da área de vocês, mas também para fora do trabalho, assim, como que é isso que vocês enxergam, mas a partir do fato de que a gente vive em um contexto social em que tudo é produto, né, e até mesmo o descanso e o tempo, como a gente também já falou, Lorena também trouxe lindamente aí isso através da filosofia também, através desses tópicos que você trouxe no começo. E o tempo livre só é bem aproveitado quando é convertido em experiências proporcionadas por viagens e cursos, etc. Ou vocês acham que dá verdadeiramente para aproveitar o tempo de qualidade sem que isso envolva gastar dinheiro? Wendel, o que você acha? Nossa, não sei, assim, acho que sim e não também. Não dá para você negar o sistema do qual a gente faz parte, assim, né? Eu não me coloco nesse lugar romantizado, assim, de negar Uhum. o capitalismo a tal ponto de me parecer que, enfim, eu consigo sair dele de alguma forma. Nesse momento eu não consigo. Mas eu acho que existem momentos, sim, que a gente, que a gente consiga, sabe? Acho que vai muito pro, não sei, assim, mas, de novo, para um caminho de super autoconhecimento, até para você, como você percebe você estando nesses lugares aí, sabe? Uhum. E você fala da relação de ócio, lazer e consumo, fico de novo pensando naquilo que eu trouxe no início da coisa do intervalo, assim, e muito trazendo do que a Lorena fala dessa coisa que da gente não ter uma separação, né, das coisas, uma está encontrando a outra, eu acho que é preciso a gente ficar tranquilo e perceber esses intervalos, quando eles acontecem de alguma forma, sabe? Eu estou meio confuso na resposta, mas que eu estou elaborando junto, sabe? Mas eu Problema acho que é nenhum. isso. Acho que é isso. Eu quero ver a Lorena falando, depois eu complemento mais, que eu vou Tá. começar na pergunta. Não sei, eu fiquei pensando assim, não que eu consiga fazer essas coisas, né? Mas eu acho que é um exercício da gente deixar de ver o tempo como commodity mesmo, assim, sabe? Assim, eu acho que não sei, assim, não sei, eu também estou elaborando junto, tá? Junto com a gente aqui. Que eu acho que, né, como meus estudos e meu pensamento vem um pouco dessas leituras da subalternidade, né? Então, assim, pensando que, de fato, o capitalismo, que nem o Wendel falou, assim, tipo, a gente não consegue se imaginar fora desse sistema, mas ele é justamente um sistema vencedor, porque ele consegue se embrenhar na nossa subjetividade, né? Então, por exemplo, eu vejo muito isso, assim, nessa época que eu fiquei solteira, assim, sabe? Do tipo, assim, você não querer se comprometer com uma coisa simplesmente porque você tem toda uma prateleira de opções disponíveis, né? Então, assim, essa lógica realmente do consumo embrenhada nos nossos afetos, né? E também, por consequência, na nossa noção de tempo. E até tem um termo, né, assim, do tipo no inglês, que é business, né, não é o business, né, que é o negócio, mas é essa sensação de estar sempre se sentindo ocupado, né? Então, assim, eu acho que o capitalismo é o grande vencedor do século XXI e dos próximos séculos que existirão, né, ou não existirão, porque ele realmente conseguiu se embrenhar no nosso jeito de sentir, o que é a grande vitória, de fato, de um sistema, mas fico pensando de fato como é que a gente vai não destruindo, e não acho que isso é a palavra, como o Wendel mesmo disse, mas de fato tentando inventar outros modos assim de se relacionar com
por exemplo, o tempo. E o tempo é tudo, se a gente for pensar, né? Por exemplo, o trabalho doméstico, né? Que para as garotas é uma questão, né? Isso também é tempo, né? Porque é o tempo que você deixa de se masturbar, como a Ana disse, ou o tempo que você deixa de fazer um curso, como a Cecília disse, para estar dedicada ao trabalho doméstico, por exemplo. Então, eu acho que o tempo é, de fato, o grande, enfim, o grande núcleo, assim, das questões atuais, assim. E eu fico pensando, assim, como é que a gente pode desaprender esse hábito da gente achar que está sempre ocupado, sabe? Porque a gente não está, é uma ficção isso. Então, é isso, assim, a gente, eu acho, assim, eu sempre volto para a equipe, porque para mim a equipe é o meu coletivo, é onde a gente exercita muita coisa, né? Eu acho que a gente exercita até outros modos de viver mesmo, assim. Então, por exemplo, quer tirar férias, tira, assim, tipo, eu reclamo às vezes, porque eu fico muito sozinha, mas assim, tira, assim, e daí a gente vê a coisa estourar, e a coisa estoura mesmo, estoura, e ninguém morre, tipo, é isso, assim, a guerra na Palestina continua acontecendo, entendeu? Então, assim, tipo, qual é essa noção de importância mesmo que você dá para esse nível de ocupação? Assim, a gente sempre usou, assim, tipo, mano, jura que a gente recebeu um e-mail urgente? O urgente é a cura da AIDS, sabe? Assim, tipo, urgente mesmo, assim, você tá avisando, assim, que é urgente, assim. Então, assim, a gente realmente rever, desaprender um pouco essa noção de, assim, estar ocupado, de o que é estar ocupado, para a gente trazer o ócio também de uma maneira, acho que mais natural, assim, para as nossas discussões, assim. Não sei também se eu respondi, vocês desculpam, mas foi o que veio na minha cabeça. Respondeu super. Vai, Wendel. Não, e vocês falaram do nosso trabalho, eu acho que a gente não falou, não sei se vai ser falado, mas a gente trabalha no museu, né? Que é um jardim botânico, é um lugar que a gente vê muito para para educação, né, para a cultura e tudo mais, mas no momento a gente vê muita gente procurando uma pausa, né, Lorena? Assim, quando a gente está lá no Inhotim, as famílias vão para ter esse momento, talvez, de intervalo, assim, sabe? É uma opção para quem está aqui na região de Belo Horizonte, uma opção de, vamos num lugar legal para a gente dar uma desacelerada. E eu acho que isso é interessante, até paradoxal, a gente que vem com esse olhar de quem está trabalhando lá, às vezes, né, quando a gente está trabalhando lá em loco, no meu time, aquela correria, muitas vezes o nosso olhar está super... o nosso tempo está contado, né? A gente, embora tenha trabalho com criatividade, com comunicação, a gente tem os prazos, tem o pau torando ali, e a gente se depara com um visitante que está ali parado, sentado, às vezes, não todos, né? Muitos continuam reproduzindo essa lógica de, quero conhecer tudo ao mesmo tempo hoje, mas tem gente que tá olhando ali um caxinguelê, que é um bichinho que fica lá passando, aproveitando ali naquele momento, assim. Eu acho isso bem legal, assim, de trabalhar lá no Inhotim, de não poder ter esse primeiro olhar, desse lugar, o olhar de encantamento, que é esse olhar de pausa, esse olhar que contempla, esse olhar que se permite dar uma pausa, assim, mas eu consigo ver isso nos outros, isso é bonito de ver, assim, eu acho que ver o lazer de alguma forma lá, né, sendo exercido por esses visitantes que procuram uma pausa, que procuram um entretenimento, que às vezes nem o foco nem é necessariamente a contemporânea ou o conhecimento botânico, né, e que eles acabam encontrando isso também, mas a primeira intenção nem é essa, a primeira intenção é mesmo um lugar de pausa, de tranquilidade, e eu acho bonito conseguir trabalhar num lugar que você consiga ver isso nas pessoas, assim, e isso imediatamente te toca, assim, te faz refletir, nossa, é isso. Mas, Wendel, olha que engraçado, assim, só pegando o carona no que você está falando, a gente já vai acabar, meninas, mas é porque aconteceu isso no domingo, e eu lembrei muito assim, porque, assim, tipo, é isso, assim, generosidade é músculo, tudo é músculo, sabe, de exercitar, porque olha o que aconteceu, domingo eu fui lá, domingo ou segundo, sei lá, tava um calor da porra, nem lembro, era domingo eu fui lá, eu consegui, assim, eu sempre que eu vou, assim, tipo, eu fui com uns amigos que vieram de São Paulo, e eu sempre vou falar, nossa, eu adoro o Inhotim, mas é sempre um porre, porque, assim, sempre para alguém de operações, eu sempre fico reparando da placa, assim, tipo, eu não consigo, eu falei, que saco, assim, né? Eu dormi no Magic Square, tipo, uma hora, assim. Eu liguei o
eu tava de vestido, tava sem tanga. Assim, eu tipo, eu falei, foda-se, tá mal calor, tô mal cansada. Eu tipo assim, foda-se. Então, assim, é músculo também, é treino, né? Assim, foi ótimo. Eu saí cheia de cocô de ganso. Nossa, mas Gente, essa pausa aí foi mara, arrasou. importantíssima. E assim, só trazendo a minha percepção nisso do, tipo, aproveitar um tempo de qualidade sem que isso envolva gastar dinheiro, é muito louco, porque assim, no momento até que dá, mas você tem que ter comprado alguma coisa antes, eu acho, sabe? Tipo assim, por exemplo, Você tem que ter o quê? cozinhar. O ato Comprado de alguma coisa comprar alguma antes? coisa antes. Tipo assim, pra você cozinhar uma comida, o cozinhar não tem um Ah, custo, mas a comida teve. Então, tipo assim, sim. você gastou um dinheiro para fazer aquilo dali. Andar de bicicleta, você pedalar não tem um custo, mas a bicicleta tem, mesmo que você tenha alugado. Então, tipo assim, é meio complexo isso, mas eu gosto muito de deitar ou de andar por aí na rua, assim, sabe? Caminhar mesmo é uma coisa que me dá muita felicidade, mas é uma coisa que não gasta um dinheiro, porque não tem uma outra coisa envolvida além da sua roupa, né? O sapato que você tá usando, essas coisas, mas, tipo, é um ato que depende só de você, assim, e é uma coisa que me traz muita paz de espírito. Uhum. E assim, né, encerramos. Encerramos esse episódio e eu quero de novo agradecer muito Lorena, Wendel, meus amigos queridos. Obrigada por terem compartilhado esse tempo comigo, com a Cissa. Um tempo que foi muito legal, a gente refletiu coisas muito interessantes aqui. E eu gosto muito, muito mesmo de me permitir ter esse tempo aqui em que eu dedico justamente para ouvir, prestar atenção no que as pessoas têm para dizer a respeito de algumas provocações que eu e a Cissa temos na vida, assim. E aí, às vezes, a gente nem tem muito tempo para conversar fora desse tempo, mas a gente está marcando um tempo para fazer isso, sabe como? Assim? E aí nem precisa tanto, porque aqui vem e flui. E eu gosto muito disso do espontâneo, assim, que acaba acontecendo nas conversas, sabe? Então é isso, muito obrigada. E despeçam, se vocês quiserem, dos nossos ouvintes queridos e queridas. E aí, primeiro ainda. Vai lá, Lorena. Então eu queria agradecer a você, a Cissa, assim, acho que essa criação de um espaço experimental também, assim, um espaço, eu acho muito... isso sim, assim, é revolução, sabe? Assim, tipo, você realmente criar assim, abrir uma brecha, já que a gente estava falando de brechas, para o inesperado, para uma coisa, enfim, que a gente não sabe o que, que vai vir disso, assim. Então, assim, acho realmente muito artístico, muito experimental abrir um espaço como esse. Agradeço o convite. E para mim, conversar com o Wendel, assim, é sempre um prazer, né? Na rua, na chuva ou na fazenda ou na hora extra. Então, agradeço demais ao convite, parabenizo vocês duas, assim, acho que é isso, tempo de ócio, vida longa, sabe? E aí, para mim, acho um ato, é isso, de experimentação, uma coisa muito artística, e fico muito feliz que ele exista. E obrigada pelo convite. Gente, eu também agradeço super o convite, me senti honradíssimo quando a Ana me mandou mensagem. Eu falei, sério, Ana, assim, o que você viu em mim que eu vou falar? Mas de verdade, obrigado, assim, eu fico muito honrado de participar, me sinto chique de estar participando desse episódio, com esse tema que eu acho que em mim leva mais questões do que respostas necessariamente, assim, mas isso que é o legal, nada preto no branco, é isso, as coisas são complexas, e obrigado de verdade, Ceciliana, e a aula, estar com a Lorena é sempre aula, assim, uma aula gostosa de aprender, eu aprendo muito, muito com essa mulher, assim, vocês ouviram, vocês viram como que ela tem a fazer coisas complexas parecerem muito simples, assim. Então, é uma honra. Muito obrigado. Demais, mas com vocês dois. Eu amo, que é uma aula gratuita para mim sempre. Não, brincadeiras à parte, né? Mas muito obrigada, gente. Sempre muito rico e um prazeraço ter vocês aqui. A honra é toda nossa. Vocês que provavelmente têm as agendas aí lotadas, então mais honradas ainda por terem conseguido colocar essa horinha extra aí pra gente falar sobre o ócio e se bobear, a gente está num tempo de ócio também, né? Eu acho que eu tô no tempo de ócio aqui agora, olha só. Mas muito obrigada de coração, viu? A vocês dois, Lorena e Wendel. Um prazeraço. Obrigada, gente. Então é isso. Assim, a gente espera aí o resultado desse tempo de ossos. Você também. Aí você tem que aceitar aí. Eu vou ter que fechar a porta aqui também, só um instantinho.
Ó, Já falaram sobre isso no podcast? não. Ainda não, mas Ah, mas então já tá. vou falar.